Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é domingo, dia 12 de janeiro de 2025 e eu estou fazendo essa live mais para iniciar o ano 2025 com aquela ideia de transmitir conceitos de geologia para o pessoal que acompanha o canal Geologando com o Sérgio Klein. Eu tenho aqui uma série de slides falando sobre minerais, sobre a formação de minerais. E eu provavelmente não vou conseguir nessa live falar sobre todos os slides que eu preparei. Vou achar ele aqui. São muitos slides sobre esse tema. E eu não vou ter tempo suficiente para hoje terminar todos esses slides que vocês estão vendo aqui ao fundo, para comentar todos esses slides. Isso aqui, na verdade, é quase que um curso inteiro de mineralogia. E a intenção minha, neste momento, não é passar esse curso inteiro, mas sim colocar alguns conceitos básicos de geologia e mineralogia para aqueles que têm interesses em depósitos, principalmente depósitos minerais. Então, esse vídeo aqui eu vou comentar alguns desses conceitos básicos para que as pessoas possam entender melhor esse mundo da geologia, esse mundo da mineralogia, esse mundo dos minerais, esse mundo dos recursos minerais, que na verdade não seria simplesmente o mundo dessas matérias, mas praticamente o universo todo é formado pela base do que é caracterizado pelos minerais. Vocês vão entender já o que eu quero dizer com isso, assim que a gente entrar no vídeo propriamente dito, na discussão dessas questões aqui. Pronto, estou aqui de volta e vamos então começar. Eu fiz há algumas semanas uma live falando sobre as propriedades minerais, principalmente as propriedades físicas e alguma coisa sobre as propriedades químicas dos minerais. Este vídeo agora, ele é praticamente um complemento àquele primeiro vídeo que eu fiz ao vivo. Então, mais uma vez, estamos aqui ao vivo para falar sobre os minerais. Então, vamos passando aqui. A gente tem que pensar o seguinte: se eu tenho um mineral ou qualquer outra substância que eu tenha nas mãos, por exemplo, eu tenho aqui um quartzo, ou eu tenho aqui vou pegar alguma coisa, uma moeda, vai. Se eu tiver aqui uma moeda, ou se eu tiver um pano, ou se eu tiver qualquer coisa que eu esteja vendo, que eu esteja que ela esteja presente aqui no espaço onde eu estou, inclusive eu mesmo, tá? As minhas mãos, meus braços, meus poucos cabelos, minha barba, minha camiseta, enfim, tudo, absolutamente tudo que é material aqui na nossa Terra, no nosso planeta, é formado por átomo. Sim, cada coisinha, tá? Cada moedinha, cada mineral, cada caixinha,
tudo, enfim, se eu for no mínimo detalhe dele, eu vou encontrar o átomo como elemento básico de todos esses minerais. Na verdade, os átomos são compostos por outras partículas que nós não vamos adentrar, por exemplo, os prótons, os nêutrons, os elétrons. Então, cada átomo tem um número de prótons, de nêutrons, de elétrons diferentes, e é o que diferencia cada átomo. Então, se eu pegar um átomo como esse que eu tenho um núcleo e um elétron orbitando, eu tenho um átomo de hidrogênio. Se eu colocar mais massa nesse átomo, eu vou transformando esse átomo em cada um dos átomos da tabela periódica. Deixa eu ver se o próximo é a tabela periódica. Exatamente. Então, eu posso começar, por exemplo, com um hidrogênio, aqui com o símbolo H, com uma determinada massa atômica. E se eu aumentar a massa atômica desse elemento, ou seja, se eu tiver mais partículas, uma partícula a mais nesse átomo, eu vou ter o hélio. Se aumentar mais um pouquinho, eu vou ter o lítio, vou ter o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e assim por diante, até completar toda a tabela periódica de elementos dos átomos. Então, cada um desses quadradinhos aqui é um átomo separado, é um átomo isolado. Nós percebemos aqui também que existem cores. Então, isso significa que essas cores aqui indicam grupos de átomos com algumas características exclusivas daquele grupo. Então, por exemplo, aqui, em vermelho, os metais alcalinos. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, são elementos chamados materiais alcalinos, metais alcalinos. Em laranja, o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio são materiais alcalinos terrosos. Em amarelo, todo esse grupo aqui são chamados metais de transição. Dentre eles vou citar alguns apenas, então o vanádio, o nióbio, o molibdênio, a prata, o ouro está nesse aqui chamado metais de transição. E assim por diante. Então, os metais representativos aqui nesse grupo. Então, a gente vê que também a tabela periódica ela indica a posição tanto dos elementos em ordem crescente, então elemento 1, elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, quanto por agrupamento de minerais com características de minerais, desculpa, de elementos com características muito similares. Então, aqui são os gases nobres, por exemplo, o hélio, neônio, argônio e assim por diante, criptônio, o xenônio, o radônio. Mas, enfim, eles estão agrupados de formas básicas de que você consiga não somente identificar qual que é o átomo, qual que é o elemento, como quais que seriam as propriedades desses elementos. Então, aqui embaixo eu tenho uma outra série de elementos que chamadas de terras raras, então são todos esses elementos aqui, aí os nomes são bastante complicados, dos neodímio, promécio, enfim, eu devo estar até falando coisa errada, itérbio, IB aqui, érbio, são elementos que a gente nem sequer tem
exemplos claros, mas são esses minerais que são chamados de terras raras e que o pessoal também anda procurando muito depósitos com esses tipos de minerais. Isso aqui é só para dar uma geral, a gente não vai entrar a fundo nessa parte química, mas só para saber que todos esses elementos eles tiveram uma determinada origem. Então, nos primórdios do universo, nós tínhamos basicamente o hidrogênio como o único elemento. E esse hidrogênio, ele concentrado na forma de uma estrela de hidrogênio, ele vai se transformando de hidrogênio para hélio. O hélio vai gerar cálcio, oxigênio numa supergigante vermelha, por exemplo. E aí essas estrelas acabam migrando para nebulosas planetárias e a anã branca, e cada um desses estágios novos elementos são formados. Então as estrelas são verdadeiras fábricas de átomos. Então isso, numa imagem bem simples de se entender, a gente, toda vez que tem uma estrela, por exemplo, o Sol é uma estrela, ela é uma fábrica de átomos. Então ela vai concentrando inicialmente o hidrogênio, que vai sendo transformado em hélio, e assim sucessivamente até formar todos os outros minerais. Tá bom, mas nós no planeta Terra não somos uma estrela, nós somos um planeta. Uma estrela aqui do nosso sistema solar é o Sol, e a Terra é um planeta desse sistema solar. Bom, isso aqui basicamente é só para explicar que os elementos se formam a partir das estrelas. E essas estrelas chegam em algumas situações que elas explodem. Isso aqui está explicando como que seria o núcleo de uma estrela com as suas camadas envoltórias, formando átomos diferenciados. Então, nós temos a fusão do magnésio, a fusão da sílica. Cada vez os elementos tendem a se concentrar no centro, sendo os mais pesados prioritários. Então, um núcleo de ferro, aqui em preto, aqui nessa imagem, e assim por diante. Então, a fusão desses átomos acaba gerando outros tipos de elementos, e chega uma hora que isso aí tudo acaba explodindo, e esses átomos acabam sendo transformados em grandes massas de poeiras. Então, uma explosão de uma estrela vai liberar diferentes elementos químicos, diferentes átomos, principalmente de hidrogênio, de hélio, oxigênio, nitrogênio, isso formando nuvens de gases, por exemplo, ou outros elementos mais pesados, como a sílica, o alumínio, o ferro, que vão acabar sendo os elementos básicos para a formação de planetas rochosos. Então, aqui no nosso sistema solar, nós temos 4 planetas rochosos e os demais planetas gasosos. Então, temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte como planetas rochosos. A Lua, que orbita o nosso planeta, também seria um satélite rochoso. Agora, se a gente pegar Saturno, Netuno, outros planetas do sistema solar, eles são gasosos. Deixa eu ver se o próximo slide explica isso. Está aqui, é mais ou menos isso aqui. Então,
nós temos no início uma poeira gerada por uma explosão de estrelas. Então é uma poeira com diversos átomos de tudo quanto é natureza, desde os metais, desde os gases, as terras raras, tudo isso em forma de poeira. E essa poeira acaba concentrando alguns elementos mais pesados no núcleo, e com isso já se forma a estrela principal do sistema, de um sistema solar semelhante ao nosso, ou do nosso próprio sistema solar. Isso, então, a gente tem um proto-sol se formando no centro dessa nuvem e outros elementos mais pesados próximo a esse núcleo que está sendo formado pelo Sol. E esses elementos aqui, ele é uma mistura desses gases com elementos mais pesados. E, por fim, mais externamente, nós temos a predominância de átomos gasosos. Então é por isso que somente os 4 planetas, os primeiros 4 planetas do sistema solar, os 4 planetas mais próximos ao Sol, são considerados como planetas rochosos e os demais planetas gasosos. E aqui a evolução, e cada planeta acaba agregando no mesmo tipo de processo esses elementos. Então começa a concentrar elementos mais pesados no núcleo, e ao redor desse primeiro núcleo formado, outros elementos acabam se juntando e formando grandes massas planetárias. E essas massas planetárias acabam orbitando através da estrela principal do sistema. Então, o nosso sistema solar, ele tem basicamente esse mecanismo de origem. E esse aqui é o nosso planeta Terra na época de seu nascimento, da sua origem. Então, aquelas massas de átomos acabam se agregando ao redor de um núcleo mais pesado, e isso acaba, de certa forma, gerando um calor imenso, uma temperatura muito grande. Esse material acaba entrando em fusão, e toda a Terra, todo o nosso planeta Terra, passou no início de sua formação como uma bola de fogo, uma enorme bola de fogo, onde esses átomos, ainda superaquecidos, acabam se misturando com todos esses outros átomos, e ocorre algumas coisas nesse período, que vai de 4,56 bilhões de anos até 3,8 bilhões de anos, por aí, alguma coisa por aí. Eu fiz alguns vídeos também, uma live sobre isso. É só dar uma procurada no canal. Acontece que isso tudo acaba gerando, além da interação desses átomos formando moléculas, também gera a migração dos átomos mais pesados para o interior da Terra, e dos átomos mais leves para ficar ao redor da Terra. Então começa a se criar uma atmosfera e uma geosfera. Durante esses 800 milhões de anos iniciais, essa bola de fogo acabou se esfriando, e os elementos se combinando acabaram criando divisões dentro do próprio planeta, divisões desses minerais, desde do núcleo do planeta até a nossa atmosfera. Vamos ver se o próximo slide é sobre isso. É mais ou menos sobre isso aqui.
Então, nós temos aqui no nosso planeta a formação de um núcleo interno, que ele é formado por ferro e níquel. Então, o ferro e o níquel acabam migrando para o núcleo. Um núcleo externo também de ferro e níquel, a diferença desses dois núcleos é que esse núcleo interno ele é maciço, ele é sólido, e esse núcleo externo ele tem um comportamento como se fosse um líquido. Acima desse núcleo da Terra, núcleo interno, núcleo externo, nós temos o manto. O manto também é dividido em manto inferior e manto superior. E acima do manto superior, nós temos a crosta terrestre, que é a camada da Terra onde nós nos assentamos. Nós estamos em cima da crosta terrestre. E essa crosta terrestre, ela tem a característica de ser uma crosta sólida e ela tem movimentos. E esses movimentos são basicamente devido à própria vida do planeta Terra. Quando eu falo vida do planeta Terra, é no sentido de que o planeta ele tem sua própria dinâmica. E as dinâmicas do planeta Terra são muito difíceis da gente controlar. Então, não tem como evitar a ocorrência de um terremoto, não tem como controlar a ocorrência de de uma de um vulcão, de um vulcanismo, não tem como controlar essas, essa dinâmica do planeta. Nós temos como observar e tentar ao máximo, por exemplo, não comprometer em algumas situações. Então, por exemplo, a parte superior a partir da crosta nós temos a nossa atmosfera. E nessa atmosfera nós podemos, por exemplo, evitar que determinados elementos químicos acabem interferindo de forma prejudicial ao nosso clima.